Muito bom dia. Vamos então à conversa com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire. Muito obrigado por estar connosco Bom dia. mais uma vez. Vamos falar naturalmente deste momento que se aproxima, as festas da cidade, que este ano decorrem num modelo completamente diferente. De facto, é sempre uma data importante este ano, por causa da pandemia, com todas estas nuances, digamos assim. Sim, é sempre uma data significativa, marcante para a gente de Vila Nova de Barquinha, mas face ao estado de pandemia que vivemos e também por questões objetivas de saúde pública, importa termos cuidados redobrados e, no fundo, também sermos solidários com as nossas populações. De facto, surpreendeu-nos todos e é uma surpresa que é mundial. E importa, como Presidente da Câmara e também como Presidente da Proteção Civil, dar o exemplo. E dar o exemplo é não suscitar manifestações de grandes aglomerados populacionais, porque também as festas de Santo António, as festas do Conselho, são festas de afetos, de partilha, de convívio entre as pessoas. E não importa manter uma distância social. Isto parece um contrassenso, mas de facto são tempos complicados, tempos anormais que vivemos este ano e vamos, de facto, em termos das celebrações concelhias, no dia do Conselho, e é o único dia que vamos fazer alguns pequenos eventos, e são alguns pequenos eventos, sempre mantendo o uso nos espaços públicos de máscara e também da distância obrigatória dos 2 metros, tentar celebrar aquilo que é possível. É isto que estamos aqui a fazer e que vamos fazer no próximo fim de semana. Mas o importante é que, de facto, em termos regionais, felizmente, os últimos dias têm sido favoráveis. O esforço e o denodo das populações, dos barquinhenses e de toda a gente da região tem sido inexcedível. É evidente que não há regra sem exceção, há sempre algumas exceções, mas na globalidade, numa valorização, no fundo, abrangente, temos sido, de facto, inexcedíveis e temos tido um comportamento completamente adequado à situação de pandemia que vivemos. Falemos então deste dia 13, em concreto, uma programação, como já disse, reduzida em relação àquilo que era tradicional, mas que, apesar de tudo, vai ter momentos interessantes e importantes. Vai ter alguns momentos essencialmente mais de simbologia do que de festa. Festa não vamos ter nada, mas vamos ter para já, um momento que é a questão de honra, ou seja, que é a questão do içar das bandeiras às 9 horas da manhã, perante todos os autarcas do Conselho e também quem quiser, que a praça também é extremamente vasta, presenciar a cerimónia do içar das bandeiras às 9 horas da manhã de dia 13. Depois vamos ter às 15 horas um ato simbólico, que é um ato de assinatura do protocolo com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Barquinha, que tem sido inexcedível nesta combate à pandemia. De facto, os nossos bombeiros, no fundo, a proteção civil per si, com a sua capacidade de resposta, nunca negou socorro a ninguém, conseguiu de facto acudir e eu lembro que fomos das primeiras pessoas a ter uma situação de ocorrência de lar ilegal, em que de facto conseguimos acudir e conseguimos também, em parceria com o Ministério da Saúde, e honra seja feita, quer a Autor Maria Esperança, quer a Autor José Cunha, que no território estiveram sempre disponíveis para as situações mais complexas, e dizia eu que no fundo é um ato de valorização dos próprios bombeiros, no fundo é um reforço da capacidade financeira, quer também de apoio a alguns equipamentos que cumpriram, e vamos fazer um protocolo que é um protocolo anual, ou seja, vamos renovar conforme necessidades o próprio Corpo de Bombeiros, vamos fazer uma avaliação manual para depois contarmos num orçamento aquilo que podemos ajudar, porque no Conselho de Vila Nova de Barquinha, de facto, a associação com mais importância, não negligenciando as outras, objetivamente cada um com o seu objeto em termos associativos, mas de facto a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nova Barquinha, pela sua
pelo seu objeto de proteção civil, pelo socorro de pessoas e bens, é de facto uma associação que temos que valorizar e é de facto essencial, e com este gesto damos também um gesto de conforto e um gesto de dignidade àquela associação que de facto tem sido inexcedível. Um protocolo que é financeiro, sobretudo, sim, nesse aspecto. É um protocolo financeiro e também de apoio de aquisição de material, exatamente. É de facto necessário muito material nesta fase aos bombeiros voluntários? É sempre, desde máquinas de desinfecção, desde máscaras, desde fatos, desde sacos, nomeadamente para cadáveres. Ou seja, as pessoas não têm essa noção, ou seja, teve que haver uma panóplia de aquisição de material para todos os cenários, para que nada falte. E os cenários são todos os cenários. São os cenários mais catastróficos e, felizmente, nesta situação não se coloca, mas que na altura se colocou. E eles têm sido, de facto, inexcedíveis e também uma excelente cooperação, quer com a direção, quer com o Corpo de Bombeiros. Foi de tal maneira que, como sabe, eu chamei para meu adjunto da área da proteção civil, o próprio comandante dos bombeiros, que estava numa situação na Rasitex como técnico dos resíduos no outro lado da chamusca, e face à pandemia veio para o meu gabinete de facto colaborar comigo, e neste momento estamos no Plano Municipal de Proteção Civil e já fizemos o combate a incêndios florestais, está tudo em conformidade, mas foi tempos complicados que a gente viveu, não foi só no Conselho de Nova Braquinha, foi em todo o país, e daí também este gesto que eu quero transmitir, nomeadamente que estamos com os nossos bombeiros, ou seja, a Câmara Municipal está com os nossos bombeiros, os bombeiros estão com a nossa Câmara. Isto às 15 horas, assinatura do protocolo, não me esqueci onde é que a gente vai, e depois às 15h15 também temos a inauguração de uma exposição este ano com uma residência artística que esteve no nosso território, e que de facto vamos abrir novamente a Galeria do Parque, para que com o Martinho, que esteve há 2 anos numa residência artística, que gostávamos muito do trabalho deles, aliás, trabalhos que fez e que expandiu pelo território, nomeadamente aqueles cérebros de José Armando Saraiva, juntos de Almorol, nas estradas. Foi ele que fez estes pequenos desenhos ou pequenos grafites, e que de facto também viveu e sentiu o território, e também por isso de facto a Fundação EDP entendeu muito bem, o João Pinheiranda, o comissário, que ele fizesse parte desta exposição às 15 horas e 15 minutos, que vamos inaugurar com os procedimentos todos, nomeadamente com as selvas riscas no solo por causa do afastamento social, com regras, objetivamente, no cumprimento das normas e bem da Direção-Geral de Saúde. Depois, às 17 horas, temos a missa campal junto à igreja de Santo António, uma celebração religiosa, que é o padroeiro da vila, aí uma organização da fábrica da igreja de Vila Nova. Ainda me esqueci, às 4 horas temos também uma homenagem aos combatentes. Vila Nova Braquinha é uma terra de militares, essencialmente temos 3 unidades militares, temos o soldado curado, que foi o primeiro falecido na Primeira Guerra Mundial. Temos aqui em parceria também com a Liga dos Combatentes uma posição de uma coroa de flores junto do monumento aos mortos da Grande Guerra, e também em parceria como disse, com a Liga dos Combatentes e com o agrupamento de escolas, que vão fazer o respectivo depósito na sepultura do soldado curado. Depois, às 5 horas, de facto, a missa campal, como disse, uma organização da fábrica da Igreja de Santo António de Vila Nova Braquinha, seguido de uma procissão automóvel pelas ruas da vila, no sentido também, já que as pessoas não se podem, no fundo, manifestar a pé, pelo menos um símbolo de confiança e de fé, porque aquelas gentes também são gentes de fé, e é importante que a gente acredite que para o ano podemos celebrar novamente, com toda a força, com toda a garra, as festas de Santo António e as festas do Conselho. Muito bem, vamos adiante. Já aqui falámos de todo este impacto que tem constituído a pandemia. A autarquia da Braquinha, como a generalidade dos municípios da região e do país, adotaram um conjunto vasto de medidas para fazer face ao problema. Agora, passado este tempo,
Que balanço é que se pode fazer dessas medidas? Já sabemos que foram eficazes do ponto de vista do combate à propagação da doença, mas a outros níveis, outras medidas que foram adotadas também, nomeadamente de incentivo à economia, etc. Já é possível fazer um ponto de situação em relação àquilo que foram os resultados, ou têm sido os resultados? Eu acho que é muito cedo para fazermos uma análise objetiva daquilo que se passou. Até porque o fenómeno que aconteceu vai ter repercussões de anos. Não vai ser em 2 ou 3 meses e a coisa passou. De facto, o que posso dizer é que, em termos, e aquilo que essencialmente me preocupava mais era a questão social, da ação social. E aí, por várias liberações que tomámos em tempo, logo em fevereiro, conseguimos, de facto, estancar algumas situações complexas em termos de apoios sociais, quer com as técnicas de serviço social, que acompanharam per si, quer também junto das pessoas mais debilitadas, porque houve processos complexos, aliás, sempre presentes na reunião de Câmara, e tive sempre o cuidado de o fazer dentro do sigilo, com identificação de uma letra e de um número, para que também não haja visibilidade das pessoas que objetivamente passaram algumas dificuldades, e foram muitas no nosso território. Isso de facto foi espetacular e foi muito bem trabalhado por parte da ação social, também com colaboração, diga-se a bom da verdade, de algumas instituições e de algumas empresas do Conselho. E ainda este fim de semana há um grupo que vai fazer novamente uma campanha para a loja social, para que haja algum retorno em termos financeiros, para que depois possamos distribuir para as famílias carenciadas. E de facto foi um projeto engraçadíssimo, em que as pessoas deram as mãos, foram solidárias, e normalmente os portugueses têm este hábito e o ser, e é muito bom que tenhamos esta generosidade enquanto seres humanos, e conseguimos acudir em várias situações. Objetivamente, em termos empresariais, a coisa ainda está complicada. Aliás, temos alguns projetos que estavam completamente lançados e que foram interrompidos abruptamente. Por exemplo, estou a falar do Barco Bioparque, que o promotor, e muito bem, porque a situação assim o obriga, está a ponderar, objetivamente não desistir do projeto, e continuamos a trabalhar nele. Temos outro projeto, que é o projeto nomeadamente de cannabis, onde temos já o promotor já me telefonou se estamos em condições, e vamos avançar. Em princípio, até final do ano estamos em condições de instalar as estufas de cannabis na zona industrial. Mas a vida continua, ou seja, temos que ter fé e temos que acreditar. E esta pandemia está aí, mas a gente também cá estará a lutar, quer com as forças vivas, quer com as instituições, quer com as associações, e também quer com as empresas, para que de facto conseguimos atenuar. Agora, fazer a avaliação, acho que é muito ainda prematuro fazer uma avaliação de um processo que é muito complexo. É um processo muito complexo mesmo. Ao nível da restauração local e do alojamento, por exemplo, que eram situações que se notava efetivamente um crescimento ao nível do Conselho. De facto, esta pandemia veio introduzir aqui, digamos, grandes dificuldades. Veio. Aliás, uma das questões que, não sei se aperceberam, começámos uma campanha, precisamente na semana passada, de restauração em Vila Nova Braquinha. Vila Nova Braquinha tem a sorte de ter, em termos de restauração, muitos bons restaurantes mesmo, diria, da região, do melhor que existe na região. Em termos de hotelaria, temos muito perto de 150 de camas, que objetivamente, devido também à fraca mobilidade do turismo, mas fomos logo os primeiros na linha da frente, quer a abrir o Castelo de Almerol, com as regras todas sanitárias, e também em parceria com o Exército Português, quer também numa campanha de divulgação da nossa gastronomia, e no sentido também de dar um conforto, porque é isto que estamos aqui a fazer, a quem de facto gera riqueza no território, que são estas empresas, e são quer a própria empresa da restauração, quer da hotelaria, que de facto nestes tempos foi muito complicado, e ainda está a ser complicado. Eu tenho dado o exemplo de ir à restauração, todas as semanas estou presente num restaurante do nosso concelho, mas penso que não tem nada a ver com aquilo que vinha do antecedente. Nada. As pessoas estão com algumas reservas em termos mentais quanto à frequência desses espaços,
e temos que começar a dar confiança. Isto é um processo que se vai adquirindo. Como disse, há bocadinho estávamos a conversar fora, em off, nomeadamente na questão do parque. O outro fim de semana tivemos muita gente mesmo no parque, a frequentar um parque com 9 hectares. Já muita gente a querer visitar o parque, porque basta-nos o parque para que haja uma influência significativa em uma Albraquinha, mas uma coisa é frequentar, outra coisa é consumir. E de facto estamos num processo de aprendizagem. Este é um processo novo que surpreendeu toda a gente e vamos tentar acudir naquilo que é possível. As medidas adotadas pelo Governo de apoio são, no entender do Presidente do município da Barquinha, nesta fase suficientes, ou deveria-se avançar para algo mais? Tenho algumas dúvidas, porque eu para dizer se são as ideais, são algo mais, eu tenho que conhecer objetivamente dados estatísticos que desconheço. Eu consigo fazer uma avaliação do meu território. De facto, isto é uma situação que, inesperada. Felizmente tínhamos alguma capacidade financeira que vinha do orçamento anterior, estou a falar do Orçamento Geral do Estado. Esperemos que haja algum conforto por parte também das instituições da União Europeia. Houve uma entrega no sentido de fortalecer também relações económicas e dos agentes económicos dentro do espaço da zona euro. Penso que isto vai ser complicado, nomeadamente sabendo que, em termos turísticos, e aquilo que estamos a falar, nomeadamente aquilo que o meu território me diz respeito, de facto houve aqui uma amputação significativa de recursos e também das visitações aos territórios. Isto vai ter repercussões significativas. É uma questão, como disse há bocadinho, uma questão de confiança, em que as pessoas se confiarem. Eu acho que como o processo está a correr muito bem. Já disse isto também em outros lugares. Seremos provavelmente, saímos reforçados, nomeadamente em termos de visibilidade, em termos europeus e em termos mundiais. Felizmente antecipámos o cenário com o fecho de escolas, houve aqui algumas atitudes corretas e no tempo certo por parte do Governo da República, isso foi muito importante. Quanto às questões de intervenção, a questão que me colocou, nomeadamente em termos económicos, eu gostaria de ter alguns dados que não tenho, mas que confio no meu Governo, por isso é que ele foi eleito e por isso é que é o meu Governo, no sentido de tentar atenuar todos os efeitos que, como sabe, não é só de Portugal, ou seja, ele é um efeito europeu de grande complexidade. E só para ver, vou só falar de uma atividade, que é a questão, nomeadamente a questão aeronáutica. Ou seja, temos aeronaves completamente estacionadas na placa da Portel, ou seja, não há movimento aéreo, não há movimento aéreo, não há turistas, não há troca de negócios entre as partes. Isto é um processo complexo e acho que é muito cedo, sem conhecer objetivamente os dados, não gostaria de me pronunciar, porque temos que acreditar, ou seja, há um governo, há uma liderança, há um projeto, há adaptações. Aliás, se tiver a noção do que se passa dia a dia em termos legislativos, é uma loucura completa. Até eu que sou da área do direito tenho dificuldade em acompanhar toda, no fundo, a montanha legislativa que vem, mas eu percebo, ou seja, vamos ter que nos adaptar dia a dia, e o que hoje é verdade, amanhã é mentira, e por aí adiante. Ou seja, isto é um processo cíclico em tudo, em que nunca houve uma coisa desta, e é um processo de aprendizagem. Desemprego tem crescido também no Concelho da Barquinha? Não percebi? Desemprego. Taxa de desemprego. Sim, também tem reflexos essencialmente em termos de desemprego. Como sabe, Vila Nova de Barquinha é um território muito procurado por técnicos superiores, essencialmente das várias áreas de engenharias, informáticas, porque é uma zona central, ou seja, há muita gente ali que habita, e objetivamente as empresas sofrendo danos colaterais em termos de um processo de desenvolvimento e do processo de fabricação também tem havido algum desemprego em Vila Nova de Barquinha. Significa que, embora também 40% dos nossos recursos humanos nessa área estão afetos à administração direta ou indireta do Estado. Repara, temos muita gente ligada à questão dos militares, ou seja, pela própria estrutura do próprio Concelho, com 3 unidades militares, e também Santa Margarida, que há muita gente que faz a ponte depois, da ponte da Praia do Ribatejo para o outro lado, e também muita gente ligada, nomeadamente, à questão ferroviária, quer a ACP, quer a Refer, ou seja, há muita gente ligada, como disse, à área da administração direta ou indireta do Estado. E aí, pois os níveis de emprego, objetivamente, são menores.
mas ainda há alguns, nomeadamente às novas, como disse, às novas tecnologias, às novas áreas das informáticas e das vertentes, nomeadamente já de chamada indústria mais desenvolvida, há alguns empregos, nomeadamente em Vila Nova de Abraquinha, sim. Uhum. Este período também obrigou, ao nível da área do ensino, a que as autarquias, nomeadamente também o município de Abraquinha, tivessem aqui uma intervenção forte no sentido de garantir que as coisas corriam, não dentro da normalidade, mas o mais possível dentro da normalidade. De facto, o município de Abraquinha, ao nível do ensino, também teve um papel forte neste período. Sim, essencialmente também o próprio agrupamento de escolas, muito bem organizado, muito bem formatado, quer com a sua direção, com o professor Paulo Tavares e também com os argumentos da própria direção, tem dado uma resposta completamente adequada à situação. De facto, foi uma situação complexa, com a interrupção do ano letivo, com a entrega de meios informáticos a toda a gente, ou seja, em Vila Nova de Abraquinha não houve ninguém que ficasse sem meios informáticos, com um planeamento estratégico feito, ou seja, sempre um acompanhamento escolar, com o serviço de refeição, com a criação de uma escola também para os agregados familiares com forte intervenção na face da pandemia, que foi o Jardim de Infância que abrimos junto ao Centro de Saúde, Vila Nova de Abraquinha, que para as escolas de referência, e conseguimos responder em conformidade. Significa que quando não há ondas, quando não se comenta qualquer coisa, é porque correu bem. Mas, de facto, isso deve-se também à estratégia da própria Vereadora da Cultura e da Educação, a doutora Marina, e também, de facto, à entrega inexcedível, diga-se de passagem, também já é recorrente da direção da escola, na pessoa do seu diretor Paulo Tavares, que têm sido inexcedíveis nesta situação de pandemia que, de facto, conseguiu atenuar toda esta dor. A abertura depois com o JI já correu bem também. A semana passada abrimos os JIs. A questão do acompanhamento escolar, quer com a entrega dos professores, tem sido inexcedível. E é importante que se diga isto em público. As pessoas têm sido inexcedíveis, nomeadamente no acompanhamento com os seus alunos através do sistema das novas tecnologias, que é isto que funciona, não havendo a presença de alunos na escola, à exceção agora do 11º e 12º, uma questão de 10 anos, tem sido inexcedível porque dobra o trabalho, pronto, mas conseguiram dar as mãos, de facto, eu digo, o povo português, de facto, não é por aí que conseguimos conquistar o mundo e que passámos lá dentro da Urbana, nos versos de Camões, uma vez que estamos quase no 10 de junho, fomos inexcedíveis na resposta que conseguimos dar em todas as áreas sociais. E isso estão todos de parabéns. E o que é que se perspectiva? Fala-se que o próximo ano letivo pode ser algo parecido com este? Vamos continuar com o ensino à distância? Pois, a gente não queria, porque isto depois tem vários processos complexos, nomeadamente em termos sociais, dos próprios. Repara, todos fomos jovens, todos gostamos de convívio, todos gostamos de partilhas, todos gostamos de afetos, todos gostamos de brincar uns com os outros, todos gostamos de companhia. Isto é uma realidade completamente atípica. Não sei, sinceramente... Mas temos que arranjar estratégias do óbvio, ou seja, temos que arranjar estratégias do óbvio. E o óbvio é, se não conseguimos, objetivamente, com esta questão de desconfinação, a pouco e pouco, arranjar uma estabilidade social que nos permita alocar ou frequentar o ensino básico e secundário, vamos ter que partir para outra solução, que será com as novas tecnologias, com as videoconferências e com as aulas através da televisão. Eu não gostaria muito deste cenário, sinceramente, não sou muito apologista, porque eu acho que o ser humano precisa muito deste toque, deste trato. Repara, para mim é completamente atípico eu não cumprimentar uma pessoa, porque está na nossa massa, está na nossa gênese, esta questão do conforto do português, abraçar, beijar, sorrir. Isto é uma coisa... Isto vai passar, não é? A gente diz vai passar, mas o problema é que ele está cá, o problema, e vai ficar. Por isso eu acho que tomara que a gente em setembro consiga voltar à normalidade. Se não for possível, cá estaremos também para avaliar caso a caso, no dia a dia, com as instituições,
com a tutela e vamos ultrapassar este problema. Temos é que acreditar e não podemos baixar os braços. Mas não vai ser um processo. Isto é um processo muito complexo. Eu tenho a noção disso. Repare, isto foi para ficar, como disse, e foi para ficar até que não haja uma vacina. E mesmo quando haver a vacina vai ficar novamente. É que as pessoas, mesmo que fiquem vacinadas, objetivamente, a gente temos várias vacinas de varíola, tétano e coisa, mas a doença está, continua cá. Isto vai ficar. Agora, quais são as limitações para o futuro desta pandemia? Tenho muitas reservas. Porque, como disse, faço uma avaliação dia-a-dia, tal e qual para os diários da República, que saem todos os dias. Vamos fazer uma avaliação dia-a-dia, esperando e tendo esperança, objetivamente, que no mês de setembro já nos possamos sorrir, possamos vir para a escola, porque até para a própria família também é uma situação completamente atípica. E, essencialmente, para as crianças e para o conforto. Como seres humanos que somos, de facto, gostamos desta partilha, deste convívio, que é fundamental nos dias de hoje. De facto, tudo isto teve grandes impactos também nos orçamentos, digamos assim, ou no orçamento do município. Foi, de facto, necessário, está a ser necessário fazer aqui uma gestão muito balanceada, não é? Não, eu acho que não. A solução passa objetivamente. O orçamento é um orçamento que é não é um orçamento muito de gaveta. Ele é dinâmico, ou seja, conseguimos, felizmente, temos maioria na Câmara Municipal e podemos fazer as alterações ou revisões que entendemos oportuno. E é pacífico, ou seja, podemos. Por aí não há limitações. É uma questão de a gente tem uma determinada rúbrica, faz revisão orçamental e aloca, nomeadamente, a questão, reforçamos na ação social, reforçamos nas coletividades, desviamos, nomeadamente, a questão dos eventos e vai para esse lado. Nada complexo. Presumo que nas câmaras que não têm maioria absoluta, em que não haja consenso, e também é importante, eu não tenho maioria absoluta, mas já há consenso na minha Câmara em todos os partidos políticos, nomeadamente mais o PSD também, e não tem havido nenhum obstáculo a que, de facto, façamos a execução em termos de orçamento aquilo que estava previsto. Objetivamente, tínhamos um orçamento muito dedicado também à questão cultural e à questão das atividades das coletividades, que envolvem sempre alguns recursos humanos e também alguns meios financeiros alocados. Pronto, agora vamos ter que o respectivo ajustar. De facto, a sobrecarga vai para o reforço, como disse há bocadinho, na área da aquisição de meios de combate ao Covid, como todas as câmaras também, não só de Vila Nova Braquinha, mas de outras do território, de dotar, quer também, ainda hoje vamos liberar precisamente isso na comunidade intermunicipal, também tem feito um trabalho indiscutível, quer no controle de aquisição de material de primeira linha para os bombeiros voluntários de toda a região. Hoje vamos discutir, nomeadamente, a aquisição das máscaras de combate a incêndios para os bombeiros da nossa região. Isto já é complicado, os distritos e estas coisas todas. Nossa região, nomeadamente a Comunidade Intermunicipal de Meio Tejo. E estamos a testar também todos os funcionários, todos os lares, ou seja, houve aqui um trabalho por parte da própria Comunidade Intermunicipal, um trabalho inexcedível de acompanhamento, e isto não é um processo fácil, ou seja, 13 conselhos, gerir 13 conselhos numa situação destas, compreenderá que não é tarefa muito fácil. Mas, de facto, o Miguel Pombeiro e também a sua equipa, quer os seus técnicos, também têm sido inexcedíveis nesta onda, que é uma onda muito forte, e de facto também em parceria, como disse, com a saúde, conseguimos testar os lares, conseguimos testar os funcionários, conseguimos testar os bombeiros, conseguimos testar toda a gente, ou seja, não foi por falta de testes, não foi também por falta de intervenção e do acedência de equipamento, mesmo a questão das máscaras, que foi um processo na altura complexo de aquisição. Repare, comprámos máscaras, quase 170 mil máscaras. Depois, na contratação pública, isto não é fácil de fazer. Depois também no mercado também não havia resposta para esta solicitação. E as pessoas não têm noção, ou seja, a gente não vai ali ao mercado e comprar as coisas. Todo um processo complexo. E, de facto, quero aqui também louvar em público, quer toda a entrega e de novo por parte dos membros que compõem o staff da Comunidade Intermunicipal, que nesta fase de pandemia também
foram de facto inexcedíveis e que quero aqui fazer um público reconhecimento a eles todos. Vamos adiante. Há outras questões também que vão marcando, apesar de tudo, a atualidade. Está aí o verão, digamos assim, praticamente. Já falou aqui do Plano Municipal de Proteção Civil. De facto, o município está preparado para aquilo que pode vir aí. Em perspectiva, temos um ano, se calhar, difícil, não é? Temos um ano difícil. Temos um ano difícil de pandemia, como disse há bocadinho, nomeadamente com a aquisição de alguns equipamentos que tem que ser 1 em 2, que é o Covid e também a questão do combate ao fogo, nomeadamente a questão da aquisição de máscaras deste tipo, a questão do fornecimento de refeições nas situações, nomeadamente complexas que existem, ou seja, não dos próprios corpos de bombeiros numa situação de incêndios terem as suas distâncias de processo de salvaguarda. Estamos nomeadamente a inventariar nesta fase já alguns equipamentos públicos que temos no sentido de, for preciso fornecer refeições, em condições é que a fazemos e como fazemos. E onde é que nos vamos escorrer, objetivamente. Já estive também reunido com a Proteção Civil e vamos utilizar a escola secundária e a própria cozinha e alguns equipamentos também adjacentes à própria escola, se tivermos alguma situação mais complexa em termos de incêndios. Mas, de facto, importa nesta altura do campeonato fazer aquilo que é o nosso trabalho, que é as faixas de contenção. E isso está a ser feito, nomeadamente com as brigadas. Temos recebido já alguns públicos louvores das intervenções que fizemos. Todas as semanas também uns carinhos por parte das próprias populações sobre a temática da limpeza das faixas de contenção. É importante, porque é importante que as pessoas às vezes também se esquecem de uma coisa, é que esta questão da pandemia obrigou-nos a trabalhar em espelho, ou seja, a Câmara Municipal passou a trabalhar a 50%, não trabalhou a 50%, não podiam estar todos juntos, ou seja, as equipas de brigada de limpeza não podiam estar. Entretanto, também temos brigadas de limpeza, 2 brigadas de limpeza de pessoas de âmbito de reinserção social que estão nos estabelecimentos prisionais que trabalham também no nosso território e que não estão confinados e também não podem vir. E, de facto, tivemos que fazer aqui um esforço redobrado para que quer a limpeza do próprio Conselho, quer em termos das faixas de contenção, quer nas outras, que depois, entretanto, também convém fazer as notificações aos proprietários para que, de facto, façam a sua limpeza dos seus terrenos. Mas posso lhe dizer, e estamos a meados do mês de junho, que tem corrido muito bem para aquilo que eu tenho visto. Aliás, tenho a preocupação, ainda onde fui às Limeiras, antes de ontem passei ali aqui na zona do Valseixo, na zona de Tomar, Braquinha, está tudo limpo, ou seja, está tudo dentro do planeamento, aquilo que está estratégico. Sei que hoje a brigada vai para a zona de Almerol, ou seja, tem havido também ali por parte do meu staff um acompanhamento e fazemos todos os dias uma avaliação no final do dia, onde é que eles andam, como é que está a correr, porque podemos ter outra pandemia, nomeadamente face à questão de pandemia entre comas, não é? Que é a questão da proteção civil e que temos de estar alerta. Mas temos tido um excelente desempenho até esta data. Já o referiu, mas reforçando esta ideia, os barquinhenses, a população em si, tem também cumprido com a limpeza dos seus terrenos? Sim, pelo menos não tenho tido, porque a última pessoa a assinar, nomeadamente as notificações, sou eu. E ainda assinei 2, que eu me lembro, ou seja, significa que os órgãos de fiscalização ainda não o fizeram e o fizeram bem. Tivemos um problema complicado este ano, que houve pessoas que o limparam em fevereiro e março, e devido à situação atmosférica do corrente ano, houve um crescimento muito rápido por parte da própria erva e por parte da própria vegetação, e isso vai-nos criar aqui alguns problemas. Houve pessoas que, de facto, em fevereiro e março limparam e que agora a erva já está novamente alta e enorme, e vai-nos complicar. Mas as pessoas têm cumprido e é com muito agrado que o vejo que o têm feito. Aliás, este processo que veio do ano passado e que veio dado há 2 anos foi um processo muito claro, muito preciso, muito incisivo, uma campanha extremamente de sensibilização que está a dar resultados, né? E este ano nem foi sequer preciso fazer alguns alertas, as pessoas objetivamente, voluntariamente, fizeram a sua limpeza das suas propriedades. Processo que já está também a ser movimentado, é o que se prende com tanques e aquilo que pode vir a ser tanques, como também um espaço para a aviação civil. Como é que estamos nesta fase? Nesta fase estamos
tive a reunião, estamos a fazer o estudo sobre um projeto de viabilidade para Tancos. A semana passada estamos reunidos. Pedi ao chefe de Estado-Maior uma reunião do Exército para também fazer a simbiose entre o espaço, a chamada coexistência, entre os meios aéreos militares e os meios aéreos civis. Vamos deixar, nomeadamente, a empresa trabalhar, ouvir também os militares, ouvir o Ministério da Defesa, ver quais são as capacidades de instalação que ela tem, quer também em termos de custos da própria pista e das infraestruturas adjacentes, quanto é que isso importará. Por outro lado, também ouvir as próprias empresas. Vamos partir já para os inquéritos, dentro em breve, para quais são, nomeadamente, as mercadorias fundamentais que eles exportam, as quantidades que exportam, para depois, no final, dentro em breve até final do ano, termos, objetivamente, um projeto de viabilidade do aeroporto de Tancos, ou, eventualmente, também a possibilidade do Exército Português e também o Ministério das Infraestruturas avaliar a sua execuibilidade ou não. Gostaríamos que elas estejam, de facto, no plano estratégico nacional, no regional estão, porque, como sabe, no regional é pacífico, dentro da própria comunidade intermunicipal dos 13 concelhos e não só. Eu acho que o projeto de Tancos é um projeto que também atinge um raio muito mais diverso, nomeadamente zona do Alto Alentejo, zona da Beira Baixa e também zona do Oeste, porque tem capacidades importantes, nomeadamente em termos de logística. Lembro que está muito perto, nomeadamente, da ferrovia, está muito perto da zona do Riacho, onde também temos uma base logística, e está ao meio de duas grandes vias, nomeadamente a A13 e a A23, e muito perto da cidade de Lisboa. E, objetivamente, também da questão turística de Fátima, que vale o que vale, porque nesta altura do campeonato as coisas estão muito mais tenues, mas o estudo tem que seguir. Não é por haver a situação que nos ocorreu que vamos parar. Vamos continuar a lutar para que, de facto, Tancos seja uma referência, seja uma hipótese de estudo, uma hipótese forte, e depois dos estudos feitos, das análises feitas, dos fundamentos de facto, é isso que estamos aqui a falar, iremos a quem de direito a invocar as nossas razões e as nossas ambições. É isso que queremos fazer, mas temos que fazer também com passos sustentados, com fundamentos, no sentido de termos uma boa decisão. É isso que a gente quer. Não queremos fazer um aeroporto tal e qual como existe noutros territórios, em que ele esteja abandonado. Porque é importante que digamos, e eu digo aqui, há de facto entidades privadas que querem assumir o aeroporto de Tancos. Ou seja, não estamos a falar de capitais públicos. Haja vontade de entes públicos, moralmente, Ministério da Defesa e e Ministério das Infraestruturas, de dotar ou, no fundo, de concessionar ou de ceder para privados fazer exploração. Porque, antes deste acontecimento, havia pessoas privadas que queriam investir em Tancos. Se existem, é porque vêm grandes capacidades naquele aeródromo, no sentido de satisfazer as necessidades do território. Se podemos conciliar todos os interesses privados e também os interesses públicos, ideal será, de facto, um projeto ambicioso e que vem reforçar a competitividade do território e também dar uma mais-valia a este mesmo território de baixa densidade. Porque às vezes esquecemos disto. Somos um território de baixa densidade. Porque não basta fazer os investimentos, a gente olha para o Plano Nacional de Infraestruturas e temos portos e aeroportos todos aonde? Junto do mar. O mapa está inclinado. E também convém haver aqui um caldo ou uma atenuação dos territórios de baixa densidade. E, de facto, este é um projeto que encaixa perfeitamente nesta linha. Se queremos valorizar, não basta cantar ossanas à democracia nem ao interior. As ossanas, a gente canta lá eu também sou religioso, eu estou à vontade, sou católico e pratico. Cantamos ossanas já lá no sítio certo. Mas não venham para as tribunas cantar ossanas, nomeadamente ao interior, e depois não recompensando, não valorizando e não lhe dando os meios para que possa competir com as zonas de grande densidade populacional. É um problema
que se passa. Aliás, o Presidente da República, quando foi a Pedrógão, até 2021 temos que equiparar o território, temos que estar atentos às zonas de baixa densidade. Eu sei que temos que estar atentos, mas não basta dizer que para estar atentos, temos que fazer alguma coisa. Então, se fazemos alguma coisa é infraestruturas, ponte sobre o Tejo, nomeadamente aonde? Chamusca, Constância Abrantes, aeroporto. Sim, senhora. Por aí adiante, não sei se me faço entender. Sim, ou seja, temos que dotar os territórios de facto, com infraestruturas bastante e suficientes para que possamos ser competitivos em termos nacionais. Vamos terminando. A Barquinha, de facto, tem feito uma aposta nos últimos anos muito grande ao nível da cultura, com diferentes estruturas. É uma aposta para continuar, obviamente, até final deste ano e anos futuros. O que é que está, digamos assim, na forja? Vamos ver quem vem a seguir. Exatamente. Não, a Barquinha fez uma aposta muito grande nos últimos 2 anos e 3 anos, de facto, em termos culturais. E não só. E fazemos também uma aposta muito grande na regeneração urbana. Não falámos aqui neste tema e eu gostaria de o fazer, porque de facto nota-se, é público e é notório, que a Barquinha está a ficar bonita. Está a ficar bonita as intervenções que fizeram, depois nomeadamente da alteração do plano de salvaguarda que fizemos, da publicação do novo regulamento de edificação urbana, mantendo a traça antiga, pronto, a traça do século XVIII e século XIX, e fazendo aqui alguns melhoramentos em termos paisagísticos. De facto, ainda vai ficar mais bonita com alguns projetos que estão a nascer, nomeadamente agora com o recente ninho de empresas que vamos inaugurar em breve. O chamado cais de recepção das próprias empresas. Mas a cultura tem sido a alavanca de Vila Nova Braquinha, quer-se com o próprio parque de escultura contemporânea que foi inaugurado em 2012, quer com os eventos, quer com a simbiose perfeita que temos também com o IPT no Centro de Estudos de Arte Contemporânea, quer com o Centro de Educação Templária, quer também com o Centro de Educação e Ciências. Ou seja, houve de facto aqui alguns projetos que eu diria estruturantes para que a Braquinha crescesse como o próprio lema da própria escola, sentir, arte e ciência. E é isso que de facto está a acontecer no território, nomeadamente nas massas mais jovens, que depois se replica pelos pais e pelos avós. E é de muito bom agrado verificar que esta aposta para continuar. Aliás, por isso é que também vamos inaugurar a exposição da Galeria de Arte, nomeadamente com a Fundação EDP. Tem sido uma aposta que é ganha, que é aposta cultural, sem negligenciar objetivamente também a questão do bem-estar das populações, quer com o apoio social, quer também, como disse há bocadinho, com a requalificação do edificado, que é importante que as pessoas se sintam bem, como alguém dizia há bocadinho, que o parque a semana passada estava cheio, se sintam bem naquele território, tenham a oportunidade de visitar locais de cultura, como o Centro de Educação Templário, como as galerias de arte, como o Centro de Estudos de Arte Contemporânea, e de facto é isso mesmo, ou seja, viver bem é viver com qualidade e também viver com sorrisos. É isso que a gente procura fazer em Vila Nova Braquinha. Sr. Presidente, muito obrigado por ter vindo até nós. Até uma próxima oportunidade. Ok, bom trabalho, obrigado. Obrigado.